Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos a essa celebração. É um prazer estar aqui adorando com vocês. E eu peço que agora você cante essas canções com a gente. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Muito bem, que bom que você está conosco novamente. Queremos te convidar para algumas atividades da igreja. Estamos preparando para um mês de aniversário, que é março, e você precisa estar conosco em todo esse tempo. No dia 27 de fevereiro é o dia em que nós faremos aquela classe para novos membros. Então você que está chegando para a vida da igreja, tanto através de conversão como transferência vindo de alguma outra igreja, batista ou não, tem que fazer essa classe de membresia. Então é no sábado, dia 27, às 14 horas, onde vamos revisar as doutrinas de uma forma geral, e aí você poderá tomar a decisão concordando com a nossa forma de pensar e refletir na palavra de Deus. Também em março, mês de aniversário da igreja, nós voltaremos com as celebrações presenciais às 10h30 e às 18h30. Então você pode se inscrever para uma das duas celebrações, e por causa ainda do número reduzido, você pode ter essa opção. Nos dois horários nós teremos o Ministério Infantil. Então às 10 o Ministério Infantil das crianças, as crianças devem começar a chegar às 9 horas, e também às 18h30 elas terão um culto infantil no mesmo horário da celebração. Então, a partir de março será o horário completo, tanto para os adultos como para as crianças, a partir das 9 horas na EBD. E terá a opção também das 18h30. No primeiro domingo do mês, que será no dia 7, então nós teremos a celebração da Ceia do Senhor, tanto às 10h30 como às 18h30, para dar oportunidade a pessoas que não conseguem vir às 10h30, então você terá mais uma opção. Então contamos com a sua presença aqui, para juntos nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós, do amor dele por cada um de nós, e celebrarmos o memorial da Ceia do Senhor. Te aguardamos para esse momento importante.
E no dia 7 é também o dia da esposa de pastor, e no dia 8 o Dia Internacional da Mulher. E vamos celebrar tudo isso juntos. Voltaremos também em março com o encontro de oração, às quartas-feiras, às 20 horas. Então, na primeira quarta já temos encontro, que será no dia 3. Dia 3, quarta-feira, já temos encontro de oração. Na segunda quarta, que é dia 10, nós vamos ouvir o testemunho dos novos membros, as pessoas que estão chegando para a igreja. Então, elas contarão a sua história e será algo muito importante, como é sempre o momento de conhecermos essas vidas, sabermos como elas se converteram, com a experiência delas com Deus. Então, é um momento muito especial para a vida da igreja. No dia 28, último domingo, nós teremos celebração do aniversário da igreja, assim como às 10h30 batismos, como um dos motivos da festa, e a posse da diretoria às 18h30. Então são esses os recados. Estamos já nos preparando para a Páscoa também, com o musical. Se você faz parte do coro, esteja aí aguardando, fazendo contato com Wesley ou com a Nancy para receber o link das músicas para você ir se preparando. Depois eles vão ter um dia que haverá um intensivão, onde você estará fazendo um ensaio geral e participando desse preparo para o musical. A Páscoa será celebrada no dia 2, às 6 horas da manhã, com aquele culto em que vamos dar a ênfase, celebrando o amor de Cristo. É o dia em que vamos nos lembrar do que Cristo fez por nós e da prisão e morte dele. Depois, no domingo às 10h30, nós teremos a celebração, celebrando a vida de Cristo, então às 10h30, e às 18h30 vamos repetir as canções que cantamos às 6 da manhã, então na sexta-feira, celebrando o amor por Cristo. Então, sexta, celebrando o amor de Cristo, domingo 10h30, celebrando a vida em Cristo, a vida que podemos ter estando em Cristo, crendo nele, e às 18h30 celebrando o amor por Cristo, onde vamos dizer para Cristo porque nós o amamos de todo o coração. Então são esses os avisos, continuamos te desafiando a participar também da vida financeira da igreja, lembrando o preço que Cristo pagou por nós, e o preço pago por Ele, por nossa vida, foi o sangue, a vida dele entregue, para que nós pudéssemos ser salvos. Então não entregamos dízimos e ofertas para querer conquistar alguma coisa, mas para agradecer a Ele por tudo que Ele já fez por nós, por quem reconhecemos que Ele é para nós, no dia a dia do nosso viver. Faça isso agora, enquanto você canta uma canção, entregue ao Senhor a sua expressão de gratidão. Faça isso com alegria e generosamente, porque foi assim que Ele agiu para conosco e age sempre também. Deus te abençoe e até a próxima. Por que tão abatida, minha alma? Por que te aquietas dentro de mim? Te falta descansar, te falta confiar. Tu tens um dono que nunca dorme. Tu tens um dono que não descansa, para que você possa descansar, para que você possa confiar. Aquieta-te, acalma-te
de vida assim. Aquieta-te e ouça a voz que vem pra te guiar, que vem pra te guiar. Tu tens um dono que nunca dorme. Tu tens um dono que não descansa, pra que você possa descansar, pra que você possa confiar. Aquieta-te, acalma-te. Acaso você pode acrescentar um dia sequer de vida assim? Aquieta-te e ouça a voz que vem te guiar, que vem pra te guiar, que vem pra te guiar, que vem pra te guiar. Por que tão abatida? Boa noite, igreja, graça e paz. Juntos aqui novamente para o nosso momento de oração, momento de orarmos uns pelos outros. Você já louvou, orou aí com a sua oração, com a sua voz. Daqui a pouco vamos ouvir a mensagem, mas agora é o momento de você conversar com o Senhor. A nossa devocional está em Lucas 15:8, que assim diz: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Perdemos muitas coisas e nem percebemos que a perdemos, porque não as valorizamos. Famílias estão sendo desfeitas por não ser dado o devido valor a elas. Esta mulher valorizava a dracma que perdeu, tanto que dedicou tempo e esforço na sua recuperação. Deus lhe atribui um valor muito maior. Ele é como a mulher da parábola. Ele lhe ama e faz tudo para lhe salvar. A mulher deu seu tempo por sua moeda. E Deus deu muito mais por mim e por você. Ele deu seu próprio filho para nos salvar. Seu valor não depende de como você se vê. Seu valor depende de como Deus lhe vê. Para Deus, você tem um valor incalculável, porque Ele simplesmente te ama. Traga sempre em seu coração a mensagem constante de João 3,16, que assim diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Só me cabe dizer o seguinte, diante desse versículo, desta mensagem, diante desse texto, que você é muito importante para Deus. Você tem um valor incalculável. Independente de tudo aquilo que as pessoas à sua volta dizem a respeito do teu valor, independentemente daquilo que o mundo diz que você é ou qual seja o seu valor, Deus te ama de uma maneira sobrenatural. E temos muitos motivos para nos alegrarmos neste amor. Um deles é a sua graça e a tua misericórdia. Um deles são os milagres vividos dia após dia. Um deles é a razão de estarmos aqui agora, orando junto. Temos alguns agradecimentos especiais ao Senhor. Eu queria aqui estar mencionando alguns nomes que fizeram
aniversário esta semana. Quero agradecer a Deus pelas vidas da Rosângela, Maria Moreira, Marcos Araújo, a Simone Rocha, o Daniel Mendes, a Mercedes Consentino, o Tiago Dabrins, o Antônio Brandão, o João Marcos, a Elieide e a Tânia Couto. Mais um ano de vida, mais uma razão para nos alegrarmos no Senhor. Mais uma razão, mais um motivo para enaltecermos e exaltarmos o seu nome. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada. Obrigada por este dia abençoado, obrigada por este domingo, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui pela internet, orando junto com os nossos irmãos. Pai, vai de encontro a cada coração aflito, cada coração angustiado, cada coração ferido, cada coração que às vezes se sente tão despedaçado, Pai. Olhe para cada uma dessas pessoas e fale com ela. Fale com cada uma delas, Pai. Mostre a cada uma delas o valor que elas têm, não permitindo, Pai, que nada nem ninguém venha a diminuí-la, nada nem ninguém venha a colocar no seu coração que ela não presta, que ela não tem valor algum, que ela não serve para nada, que ela não é ninguém. Tire, Pai, essas palavras negativas, tire, Pai, estes insultos, tire, Pai, essas palavras malditas do íntimo destas pessoas. E renove sobre elas o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Pai, eu agradeço pela vida desses irmãos cujos nomes eu aqui mencionei. Dê a eles, Pai, muitos e muitos e muitos anos de vida, de saúde, de paz, de prosperidade na Tua presença. Seja com cada um deles. Eu peço também, Pai, que o Senhor vá de encontro a cada coração enlutado, a cada família, a cada familiar, a cada pessoa que perdeu aí um ente querido. E também, Pai, eu peço que o Senhor visite as pessoas enfermas nos seus leitos de enfermidade. Seja com cada uma delas, Pai. Derrame a sua cura, derrame o seu bálsamo de cura sobre a vida de cada uma. Pai, que essas pessoas, mesmo ao meio de tantas tribulações, de tantas dificuldades, possam reconhecer a Tua mão e o Teu propósito na vida de cada uma delas. E que prevaleça, Pai, sempre a Tua vontade na vida de cada um de nós, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Esta é a oração que faço, agradecida, no santo e amado nome de Deus. Amém e amém. Fiquem agora com a palavra, venha se alimentar dela, que ela possa cair no seu coração, possa crescer, possa florescer e possa frutificar. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, porque estamos juntos de novo, continuando firmes, perseverantes, em direção ao cumprimento do propósito das nossas vidas juntos. Propósito esse que nos foi dado por Jesus. A gente precisa ter isso muito claro sempre. E eu gosto muito, irmãos, eu adoro quando acontece alguma coisa, no sentido de quando a gente está ouvindo uma palavra, quando a gente está ouvindo uma pregação, quando a gente está lendo um livro, quando a gente está lendo um texto bíblico, quando a gente está analisando uma mensagem cristã na internet, em revistas, enfim. Quando a gente está diante disso e tem uma certa expressão, tem uma certa palavra, tem um certo versículo, tem uma certa frase do pregador, que é aquela que vai de encontro certinho com o nosso coração, assim, aquela palavra que nos aquece, sabe, assim, aquela frase que o pregador disse que você depois não lembra de mais nada da pregação, só vai lembrar daquela frase, que você vai guardar aquela frase por muito tempo e depois de anos você vai falar, nossa, teve uma palavra de um pregador que eu ouvi que falou isso e eu guardei isso comigo com todo carinho. Isso acontece de maneira muito natural, isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu entendo que é um movimento assim do Espírito Santo mesmo, que a gente, é natural, um negócio que a gente concorda muito assim, sabe? A gente está ouvindo e a gente fala, nossa, é verdade, essa parte aí foi de encontro certinho com o que eu acredito, com o que eu entendo, e minha alma parece que se alegrou quando eu ouvi essa palavra. Uma palavra que te aconchegou, uma palavra que te confortou e que te constrangeu de algum jeito.
Eu amo quando isso acontece comigo, me sinto bem. E isso aconteceu comigo a primeira vez que eu li a segunda carta de Pedro no capítulo 3. É um lindo texto, esse capítulo 3 é um lindo texto, é um texto assim, poético, bonito mesmo. Só que teve uma expressão desse texto que me marcou de um jeito, que na primeira vez que eu li, explodiu como uma bomba de emoções, de boas emoções dentro de mim. E me incitou, me suscitou a ser uma pessoa melhor depois que essa expressão me marcou. Eu lembro que muito me ajudou. Quero compartilhar ela com os irmãos agora. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 8 até o versículo 14, mas eu vou contar para os irmãos qual que foi a expressão que me marcou e trabalhar em cima dela. E eu estou muito feliz por essa oportunidade de poder pregar nesse texto, porque preparando essa mensagem eu me lembrei dessa situação que aconteceu comigo que eu contei para os irmãos. Mas vamos ler e em cima disso vamos meditar um pouquinho. Diz assim, a partir do versículo 8 do capítulo 3. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, queimando, se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas ou desnudadas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos, ardendo, derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Lindo texto, como eu já havia dito e reitero, e sempre vou morrer acreditando nisso. Esse texto é muito bonito. Só que, como eu disse, irmãos, teve uma expressão desse texto que na primeira vez que eu estive diante dele, ele me marcou sobremodo, que a minha alma se alegrou assim. É a expressão que a gente encontra no versículo 11, que fala: se sabeis que todas essas coisas acontecerão, se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E, gente, isso foi uma elucidação para mim, assim, foi um insight, foi uma percepção muito importante para mim sobre a vida. Olha o que a Bíblia está dizendo, olha no que a terra está fadada a se tornar. Olha no que o mundo das coisas que se veem, o mundo material está fadado a ser. Olha o fim preparado para todas as coisas. Sabendo disso, que tipo de pessoas é necessário hoje que vocês sejam? A Bíblia nos dá o privilégio de nos mostrar, de revelar a nós que nós somos um povo que sabemos o final da nossa história. Nós temos o privilégio de saber coisas que vão acontecer. A convicção, a fé, a convicção das coisas que temos esperado. E nós sabemos o fim da nossa história. A Bíblia não nos dá a capacidade de saber tudo o que vai acontecer. Mas o que é mais importante que vai acontecer, isso nós sabemos. O que é mais importante que vai acontecer? A volta de Jesus. Isso nós temos certeza. Agora, o dia e a hora, isso nós não sabemos. Mas isso não é tão importante quanto o que vai acontecer, quanto a volta de Jesus. E a Bíblia fala, a terra será desfeita pelo calor. Os elementos naturais se resumirão a pó, como um corpo de alguém que foi incinerado, essa pessoa que morreu e que escolheu ser incinerada, o corpo dessa pessoa virou pó pelo calor, pelo fogo. Isso vai acontecer com a terra toda. Sabendo disso, meus irmãos, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Isso me ajuda até no combate da minha ansiedade, você quer saber? Todas as coisas se resumem à poeira.
O dinheiro se resume a poeira, ou vai se resumir a poeira. O meu carro vai se resumir a poeira, a minha casa um dia vai se resumir a poeira, o meu diploma um dia vai se resumir a poeira, as minhas conquistas um dia vão se resumir a poeira, até mesmo as pessoas, os corpos naturais um dia vão se resumir a poeira. Ainda não são poeira, o dinheiro ainda não é poeira, claro. A igreja, os prédios, as casas, tudo que existe nesse mundo das coisas materiais ainda não são poeiras. Mas a Bíblia fala, um dia elas serão. Um dia esses elementos se dissolverão e não mais existirão. Então será que vale a pena mesmo a gente depositar todo o nosso amor nessas coisas? Vale a pena a gente se estressar e morrer por coisas que se resumem a pó? A sua empresa, meu irmão, no seu trabalho, você tem sim as suas metas, né? Você vai obedece seu chefe sim, se você tiver um bom emprego, aproveita a oportunidade, cresce no desenvolvimento pessoal, se aperfeiçoa, busca conhecimento, busca a melhoria todos os dias, só que não se estresse, não morre por causa disso, porque isso também se resume a pó. Não se estresse, para de ser doido, para de ser doida, e não deixe com que poeira tome lugar de ansiedade no seu coração. Não deixe, não vale a pena. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem, como peregrinos, como estrangeiros. A Bíblia fala disso de maneira muito poética e muito verdadeira, assim. Não se estressa com essas coisas. A minha mãe me cantava uma música muito bonitinha quando eu era mais novo e que me marcou muito, que falava assim: poeira, tudo é poeira. Por que me humilhas assim, se também és poeira? Poeira, tudo é poeira. O único que não é poeira se chama Jesus. Então, Jesus é o que não é poeira. Meu irmão, presta atenção. Se nós temos algo que é eterno e que jamais se resumirá a pó, será que não é justamente nisso que vale a pena com que todo o nosso amor seja depositado? Será que não é mais inteligente fazer isso? Será que não é mais inteligente nós plantarmos as nossas sementes num terreno eterno? Será que não é mais inteligente nós armazenarmos os nossos tesouros num armazém eterno? Ajuntarmos para nós tesouros eternos, não tesouros que a traça corrói, não tesouros que o ladrão rouba. O que será que é mais inteligente? A Bíblia está nos mostrando, meus irmãos, o caminho mais inteligente. Ele fala, vocês têm a revelação das coisas que acontecerão. Então deixa com que isso que você sabe que vai acontecer, e você sabendo tudo o que a terra de fato é e os elementos naturais são, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Sejam, vivam de maneira santa e piedosa. Então a nossa vivência ela está ligada com a nossa identidade. O nosso viver está ligado com o nosso ser. E não dá para separar uma coisa da outra. Então, sabendo disso, nós precisamos nos esforçar para que nós sejamos encontrados por Deus naquele dia em paz, com todas as nossas contendas resolvidas, com a nossa alma humilhada diante do Senhor e levada pelo arrependimento, movida pelo arrependimento, para que nós, sendo pessoas santas e piedosas, vivamos de maneira santa e piedosa. E isso só é possível quando nós fomos constrangidos pelo aquilo que nós sabemos que acontecerá. Que a gente hoje já comece a depositar o nosso amor, a nossa esperança nas coisas eternas, e não nas coisas que se resumem a pó. Para de ser maluco. Isso serve para mim também. Eu lembro que esse versículo muito me ajudou e me fez acordar para a vida. Tem coisa que é mais importante, tem coisa que a gente precisa dar prioridade, e tem coisa que não vale a pena a gente se estressar. Desafios que a gente tem que vencer sim, mas não morrer por coisas assim. Não perder a nossa sanidade mental e espiritual por coisas assim. A tentativa do diabo é ofuscar a nossa visão quanto às coisas espirituais eternas e tentar nos reduzir a coisas que simplesmente são pó. Como eu cantei essa música aqui, passei essa vergonha toda, não sei se você me aplaudiu ou se você riu da minha cara, mas enfim, esse é o meu esforço para tentar te dizer, para ilustrar de maneira descontraída para você, meu irmão e minha irmã, o que realmente importa de acordo com a Escritura. Eu tive a oportunidade de ler um livro de C.S. Lewis, né? E esse livro chama O Grande Divórcio.
É um livro que foi escrito mais ou menos em contrapartida a outro livro de um poeta inglês do século XVIII chamado William Blake, que escreveu um livro sobre o casamento do céu e do inferno. É um livro satirizado, com fantasia, com algumas expressões lúdicas, né? E William Blake, ele fala sobre, numa história, a união de elementos do céu e da terra como se fosse uma coisa só. Como se nós fôssemos pessoas que poderiam viver num caminho que leva todas as coisas, com a nossa bagagem, com aquilo que nós pensamos do céu e que nós gostamos, e com aquilo que nós pensamos do inferno e que nós gostamos também, e fazemos do céu e inferno uma coisa só, e esse é um mundo maravilhoso. Porque às vezes a gente tem essa tendência de desejar demais o céu, mas não querer se desgrudar de algumas coisas que estão no inferno. A gente gostaria muito que algumas coisas do inferno fossem válidas e fossem permitidas e fossem coisas do céu. E o poeta William Blake, ele escreve uma história assim, do casamento entre céu e inferno, onde é igual um café com leite, que quando você coloca o dedo lá não dá mais para saber o que é café e o que é leite, porque é uma simiose, é uma mistura. Ele escreve isso. E C.S. Lewis, ele escreve um livro chamado O Grande Divórcio. O Grande Divórcio entre o céu e o inferno. Que apesar de ele admirar demais o poeta William Blake, ele fala que esse livro contém um erro desastroso. Essa crença entre uma união material entre o céu e o inferno é um erro desastroso. E C.S. Lewis, ele vai escrever essa história, então, sobre o grande divórcio do céu e do inferno. Saber que todos os caminhos, eles não dão para o mesmo lugar. Cada vez mais que você caminha, mais o céu, ele se separa do inferno. Cada vez mais. Se você escolhe o caminho do céu, mais você se afasta das formas de mal. E mais crescendo no bem você vai. E não tem como você levar toda a sua bagagem para todas as viagens que você faz. Tem bagagem que não dá para ser levada, para ser usada em determinada viagem, que você tem que deixar para trás. Jesus fala que dependendo do caminho correto, verdadeiro, sincero, genuíno, que nós escolhemos, se escolhemos o caminho estreito, até mesmo nosso olho direito, a nossa mão direita, provavelmente também terão que ser abandonadas. Quem dirá as coisas do inferno? Quem dirá as coisas naturais? Esse é o caminho de um cristão. E C.S. Lewis, ele é muito poético, ele é uma das vozes cristãs mais influentes de toda a história do século passado, né? Ele viveu no século passado, uma das vozes mais influentes de toda a história, e ele escreve um romance lindo sobre esse caminho para o céu. E mesmo assim, falando coisas lindas, usando expressões interessantíssimas, ele fala que tudo isso que eu disse nesse livro sobre o céu é mera especulação. Não chega nem a ser um palpite, não chega nem a ser uma ideia do que realmente nos aguarda, meus irmãos. O Apocalipse de João, ele utiliza as expressões que dá para ele relatar o que ele viu. Então ele fala que o trono de Deus é como uma pedra preciosa, as cidades são como ouro e pedras preciosas. Ele usa a referência de coisa mais preciosa que ele conhece do mundo natural para falar aquilo que ele viu, que é tão precioso, só que é indizível. Ele fala, é como se fossem pedras preciosas. E é isso que nos aguarda, meus irmãos, enquanto a terra, ela será fadada de ser dissolvida pelo fogo. Então, o que realmente vale a pena a gente firmar todo o nosso amor, toda a nossa fé? Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos, uma vez que nós conhecemos essas coisas? Então, o nosso empenho, meus irmãos, enquanto estamos aqui, meus amados irmãos, enquanto nós aguardamos essas coisas, vamos nos esforçar para que nós sejamos achados por Deus naquele dia em paz. E que nós levemos outras pessoas a sermos achados por Deus também em paz. Que a missão maior da nossa vida em tudo que nós fizermos, a maneira como tratamos pessoas, a maneira como administramos o nosso dinheiro, a maneira como a gente dá lugar no nosso coração a uma coisa ou outra, a maneira como a gente vive a nossa vida social, né, a maneira como a gente exerce a nossa cidadania, tudo isso, meus irmãos. Nosso esforço deve ser para nos estarmos preparados para aquele dia, para ensinarmos as pessoas que ainda não têm essa revelação a estar preparados para aquele dia e para entendermos que quando aquele dia vier, quando Jesus vier, quando aquilo que é perfeito vier, o que é imperfeito desaparecerá. E por isso que eu narrei aqui para vocês, meus irmãos, um pouco da minha história com esse capítulo 3 de 2ª Carta de Pedro. Essa expressão
que foi de encontro com o meu coração e que explodiu como uma bomba. E que me fez, graças a Deus, nessa ajuda que a palavra, o Espírito Santo, através da leitura da palavra, faz ajuda, de a gente abandonar muitos fardos, quando a gente percebe aquilo que Jesus está nos proporcionando. Não precisamos se estressar com coisa que passa. Você está desempregado, está com dificuldade. Meu irmão, os dias bons passam, os dias maus passam também. Nada nessa vida é eterno, nem mesmo os nossos problemas. Os nossos problemas também se resumem a pó. O conhecimento, a inteligência também se resumem a pó. Eu busco sim ser uma pessoa mais inteligente hoje do que eu fui ontem. Eu busco sim mais conhecimento, sim. É necessário para que a gente continue vivendo enquanto nós estamos aqui, crescendo, desenvolvendo, mas sabendo que isso também passará. Jesus Cristo seja o nosso tesouro, para que também aí esteja o nosso coração. Tá bom, meu irmão? Combinado? Vamos dar atenção sempre na nossa vida, em tudo, para aquilo que realmente importa. E tudo nós vivamos com propósito, de maneira intencional. Até o dia que nós encontraremos ao Senhor e o conheceremos plenamente, da mesma forma como Ele nos conhece plenamente, e teremos essa experiência de plenitude. Aí não vai precisar mais de esforço, aí não vai precisar mais de empenho, aí não vai precisar mais de estresse, porque tudo será resolvido e nós viveremos em paz para sempre. Mas se necessário for, meus irmãos, passar por sofrimento, até que a gente chegue a esse dia, nós vamos passar, porque nós estamos bem firmados e sabemos o fim da nossa história. Isso é o que vale a pena. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida que vive o céu na terra. Esse é o convite da oração de Jesus. Esse é o convite. Que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. O céu já está acontecendo. E a nossa responsabilidade é trazer o céu à terra. É viver como filhos de Deus na terra. É viver de maneira santa e piedosa e irrepreensível na terra. Viver na terra como nós viveremos eternamente no céu, onde não há mais condição de pecado. Graças a Deus, meus irmãos, por essa reflexão que é do Espírito para a nossa igreja, para que nós fiquemos atentos de que essas coisas não estão longe. Não estão longe. Os sinais se cumprem, a Bíblia sempre tem razão, e nós precisamos estar firmados nisso. Fique em paz, boa semana. Quer na dificuldade, na tribulação, em notícias difíceis, problemas, ou quer que a sua semana seja em paz, completa, alegria, né, sem desespero, sem estresse. Dê sempre atenção, em qualquer circunstância, aquilo que é mais importante. Tá bom? Beijo, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor que me alcançou. Minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio na tribulação, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, Senhor. Encontro vida eterna em ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. Minha fé firmada está em ti, Jesus,
contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio na tribulação, meu amigo, soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Te adoro, ó Senhor. Pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio